Fala galerinha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula nós iremos resolver um problema bem interessante que se encontra no material de apoio da OBMEP do ano de 2020. Esse material eu irei deixar o link na descrição para que vocês possam acessar. E esse é um problema muito interessante, por quê? Veja, a imagem inicial é de um trapézio que ele traz no probleminha. Só que todo esse problema aqui ele vai envolver apenas dois conceitos que não falam nada de trapézio, e sim de triângulos. Que conceitos são esses? Base média e área de um triângulo. Você sabe o que é uma base média? Você sabe como calcular a área de um triângulo? Nós iremos mostrar isso na aula de hoje. O nome do probleminha, né, eu sempre gosto de falar, né? É o trapézio e os pontos médios. E esse probleminha todo aqui eu irei resolver utilizando o GeoGebra, certo? Ele fala o seguinte: no trapézio ABCD, né, ABCD, os lados AB e CD são paralelos. Sejam M o ponto médio da diagonal AC, N o ponto médio da diagonal BD e P o ponto médio do lado AB. Vamos parar por aí por enquanto. Então ele traz aqui um trapézio, né, ABCD. Aí ele diz aqui que AC é uma diagonal, BD outra diagonal, meio óbvio, nem precisava falar isso daí. Só que tem alguns pontos interessantes que ele fala, né? Ele fala assim, ó, M é ponto médio, N é ponto médio, P é ponto médio, né? O que seria um ponto médio? Você sabe? Diz aí, o que é um ponto médio? O ponto médio é aquele ponto que divide o lado ao meio. Então, veja, ele fala aqui, ó, por exemplo, M é o ponto médio da diagonal AC. Então, M é o ponto médio da diagonal AC. Ou seja, ele divide esse lado aqui em dois segmentos iguais, certo? AM e MC. Esses dois segmentos, eles são iguais, ok? Então, é isso o significado de ponto médio. Sabemos que AB igual a 15, né, como está aqui demonstrado. CD igual a 24, também está aqui demonstrado. E a altura do trapézio é H igual a 14 centímetros. Que altura é essa, Daniel? Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Espera aí, me confundi. Essa de cá. Pronto. A altura é esse segmento aqui. Ó. Esse segmento aqui. Esse segmento aqui equivale a 14 centímetros. Mas nós não iremos utilizar ele nesse primeiro momento. Por isso que eu vou esconder, certo? Então, qual é o nosso primeiro questionamento? Calcula a medida do comprimento do segmento MN, né? Esse segmento aqui, ó, MN. No caso, seria o lado desse triângulo aqui, MNP, né? Que forma, né? Então, esse segmento aqui, MN, quanto é que ele vale? E aí, como é que você faria essa questão? Deixa aí nos comentários. Agora eu vou trazer a minha forma de resolver. Perceba, ele fala que tanto M quanto N, né, são pontos médios, não é? Do segmento AC e BD, respectivamente, beleza? Então, vamos tentar nos apropriar dessa informação, ver se através dela a gente consegue alguma coisa. Então, o que eu irei fazer? Inicialmente, eu irei esconder essa diagonal aqui, BD, não é? Ela está aqui. Beleza, escondi. Para quê, Daniel? Você vai entender, vamos com calma que a gente vai construindo, né, as informações. E o que eu irei fazer? Veja, quando eu escondi essa diagonal aqui, ficou bem claro para a gente que nós temos um triângulo aqui, ó. Um não, né? Dois. Mas eu quero focar nesse aqui, ó. No ACD. Foquem nesse triângulo. O triângulo ACD. Beleza? Nesse triângulo, veja que no lado AC, né, eu já tenho um ponto médio dele, certo? Então, eu vou fazer o mesmo no lado AD, traçar o ponto médio. Então, eu vou traçar um ponto médio que eu irei denominá-lo de F. Para que eu estou fazendo isso? Por um simples motivo. Quando eu ligo o segmento MF, eu estou criando um segmento que seria, deixa eu até ligar logo aqui o segmento, tá aqui ele. Eu estou criando um segmento que é a base média do triângulo. Né? Quando eu pego um segmento que vai de um extremo a outro aqui dos lados, só que essas extremidades aqui tem que estar exatamente nos pontos médios desses lados aqui. Então, eu estou criando uma base média. Veja, esse segmento MF aqui, ele é paralelo a esse segmento aqui, ó, CD, certo? Ele é paralelo ao segmento CD. E ao mesmo tempo, né, como ele é uma base média e tal, ele é a metade do lado CD, beleza? Então, se CD equivale a 24, eu posso dizer, né, sem sombra de dúvida, eu vou colocar
letra A, deixa eu logo colocar aqui. Então, ó, eu posso dizer seguramente que MF, segmento MF, é igual a o segmento CD dividido por 2. Ou seja, MF é 24 sobre 2, seguramente MF igual a 12 centímetros. Daniel, para que eu preciso dessa informação? Vocês vão entender daqui a pouco. E eu vou utilizar, né, esse mesmo raciocínio agora para um outro triângulo. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar essa diagonal e vou recolocar a outra, certo? E aí, ó, agora vamos focar nesse triângulo aqui, ó, ADB. Veja, tem um segmento NF que vai do ponto médio do lado BD até o ponto médio do lado AD e, seguindo o mesmo raciocínio, esse segmento aqui será o quê? Será a metade do segmento AB. Então, posso dizer o seguinte, ó, que NF ele é igual a AB dividido por 2, ou seja, a metade do segmento AB. Se AB vale 15, 15 dividido para 2 dará 7,5. 7,5 centímetros. Beleza, gente? Então, lembre-se do conceito de base média. Beleza? Pode te auxiliar bastante. Mas nós não chegamos ainda no que a questão nos pede, que é o quê? O comprimento do segmento MN. E aí, como é que a gente faz? Para que eu utilize essas informações? Veja, de M até F vale 12 e de N até F vale 7,5. Eu só quero isso daqui. Então, seguramente eu posso dizer que NF ele é igual a o segmento MF menos o segmento NF. Ou seja, NF é igual a 12 menos 7,5. Ok, gente? Sendo assim, NF é igual a 4,5 centímetros. Ok? Facinho, né? Parece um pouquinho difícil no início, mas quando a gente vai destrinchando, a gente vê que o problema é super simples. Guardem essa informação aqui que nós iremos precisar dela. Vocês irão ver. Então, gente, a letra B agora ela diz o seguinte, ó. Calcule a área do triângulo MNP, né? Exatamente esse triângulozinho vermelho, né? MNP. E como é que nós iremos proceder? Veja, eu vou agora transformar essa figura assim, ó. Eu vou pegar aquela altura inicial, né, que eu disse a você que nós iremos utilizar. Vou esconder essa diagonal, vou reexibi-la essa daí e vou tirar esse segmento aqui, né, MF. E vou traçar, gente, também uma altura que vai de M até o segmento CD, né? Essa altura é essa de cá, vai de M até esse segmento CD, ok? Consequentemente, por ser altura, assim como essa de cá, esses dois segmentos são paralelos, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse pontinho aqui de G, não é? Esse aqui eu vou chamar de G, só para a gente se orientar. E esse daqui, deixa eu ver se já tem, ainda não tem, vou chamá-lo de H. Então, nós iremos agora nos focarmos no triângulo AGC, né? Esse pontinho C aqui, AGC. Veja, para que, novamente, Daniel, você está fazendo tudo isso aí? Para que vocês entendam a relação que eu irei mostrá-las para vocês agora. Então, lembre-se, M é ponto médio de AC. Ou seja, se esse segmento MC medir X, o segmento AM também medirá X. Ok? Essa altura aqui, né, AG, ela equivale a 14 centímetros. E quanto equivale esse pedacinho? MH. MH eu vou chamá-lo de Y, certo? Chamá-lo de Y. E aí, veja. AGC, nesse triângulo, ele é semelhante ao triângulo MHC. Ok? Por quê? Veja, como eu falei, como aqui é uma altura, eu posso dizer que esse ângulozinho aqui mede 90. Assim como aqui também, que a altura mede 90. E eu tenho esse ângulo aqui, que é, né, o mesmo para os dois triângulos, né? Tanto para o triângulo AGC quanto para o triângulo MHC. Beleza? Então,
só por eu já ter, como é um triângulo retângulo, dois ângulos iguais, né, o de 90 esse daqui, e aqui o de 90 esse aqui, eles são triângulos semelhantes. Então, eu posso dizer também, né, que esse ângulo aqui, o chamado de dois tracinhos, eles se encontram, né, nos dois triângulos. Então, a gente pode aplicar a semelhança de triângulos para nós conseguirmos esse camarada aqui, o y. Para que eu quero ele? Vocês vão entender mais na frente, gente. Então, ó, eu gosto de fazer assim. Eu vou olhar para esse lado no grandão, certo? No triângulo grandão. Eu vou olhar para esse lado aqui, que tem um ângulo, ó, um tracinho e dois tracinhos, certo? Veja, ele mede, ó, 1x, 2x. Beleza. Aí eu vou lá no triângulo pequenininho, aí eu olho também o lado, que tem um tracinho, um ângulo e dois tracinhos, e ver quanto ele mede. Ele mede x. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Igual, ó. Nesse outro aqui, ó, que tem dois tracinhos e um ângulo de 90. Exatamente a altura, que mede 14. Ok? 14. E esse aqui, ó, exatamente, né? O y. Então, 14 sobre y. Vamos resolver e nós iremos achar y, certo? Veja que aqui eu já posso ó, dividir esse x com esse de cá. Vai sobrar apenas 2, igual a 14 sobre y. Fazendo meio pelos extremos, eu terei ó, 2y igual a 14. E aí nós concluímos que o y é igual a 14 sobre 2. Resumindo, o y é igual a 7. Veja, para que eu fui atrás dessa informação? Simples. Primeiro vocês possam ver ó, que MN aqui pega no segmento todo, ó, passando por MN até chegar em F, ele também vai formar a base média do trapézio. E aí eu quero que vocês percebam que essa altura aqui que vai do segmento forma a base média do trapézio, né, que é uma altura aqui também, ela é a metade da altura do trapézio por inteiro, certo? Então, aqui vai valer 7, ok? E quanto é que vai valer agora a altura do triângulo, que seria o complemento desse camarada aqui? Também vai medir 7. Então, por isso que eu fui atrás desse valor aqui, para que vocês entendessem que aqui vai medir 7 e a altura do triângulo vai medir 7. E aí, eu consigo calcular a área do triângulo. Por quê? Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área é exatamente base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho a base, não tenho? Exatamente o segmento MN. Tá aqui, ó. Eu não pedi para vocês guardarem. Tá aqui. Eu tenho a altura agora? Tenho, que é 7. Basta substituir as informações. Então, a área do nosso triângulo, eu vou fazer aqui em cima. Ó, vou fazer aqui em cima. A área, ela vai ser, ó. A base é 4,5. Opa. 4,5 vezes 7, que é a altura, dividido para 2. E aí, fazendo todas essas continhas aqui, primeiro, né, multiplicando, depois dividindo por 2, não é? Nós iremos achar que a área do nosso triângulo é exatamente 15,75 centímetros quadrados. Beleza, gente? Probleminha bem interessante, não é? Um probleminha que traz inicialmente a figura de um trapézio, mas ela envolve mais conceitos de triângulos. Um probleminha muito bacana mesmo de se trabalhar, muita coisa para a gente estudar com ele. Beleza? Você entendeu? Então não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e segue nossas redes sociais que se encontram na descrição do vídeo. A gente se vê numa próxima aula.